nosso Senhor. Meu Deus, quando pensamos na Tua glória, quando lembramos quem é o Senhor e o que o Senhor fez, como fez e continua a fazer em nossas vidas, nós temos que pensar isso. Como é que pode o Senhor, com tamanha glória, com tamanho poder, se preocupar comigo, um miserável pecador? E o Senhor faz isso porque assim mesmo o Senhor determinou na eternidade, e agora o Senhor faz isso com esse miserável pecador para louvor da sua própria glória. Por isso nos ajuda, Senhor, para que nós vivamos conscientes dessa maravilha, sempre atentos de que nossa vida, ou até a morte, seja para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Lembra de Romanos? É vivamos, é morramos, somos do Senhor. Então pronto. Tanto faz vivendo ou morrendo, é para louvor da glória do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em João, Evangelho de João. Pregamos domingo passado no Evangelho de João e vamos já fazer alguma remissão do que foi dito lá. Só que aqui não é em João o Evangelho, é em 1 João. É material do apóstolo, profeta João. 1 João, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 6. 1 João, carta de João, primeira carta de João. Isso já está lá depois das outras cartas, já pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. João já velhinho, que nem eu, por isso que ele chama de filhinhos, porque ele já era velhinho. Então João diz assim, 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar, assim como ele andou. Muito bem, irmãos. Domingo passado a gente trabalhou no Evangelho de João, Jesus falando, né? Eu sou a verdade, não é? Se o Filho se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós trabalhamos ali. E aqui na carta agora, a gente vai falar, irmãos, que características são essas de quem conhece a verdade, de quem foi libertado pela verdade. Jesus disse lá naquela ocasião, a gente leu, ele estava falando a judeus que haviam crido nele. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. E nós vimos na leitura que aqueles judeus que haviam crido nele não permaneceram. Durante o tempo do diálogo, Jesus disse, vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma? Vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma? É por isso que vocês querem me matar? Vocês não ouvem as minhas palavras, não entendem as minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. E ele é pai da mentira, mentiroso desde o princípio. Que princípio? Lá em Eva. Então, olha só. Aí ele diz, mas se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Vimos aqui. Aí aqui nós vamos ver que características são desse que permanece na palavra de Deus. Porque, irmãos, é comum ouvir pessoas dizer que ninguém pode julgar o seu comportamento. Por que não pode julgar o meu comportamento? Porque ninguém conhece o meu coração. De fato, o Senhor Jesus, na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, de 24 a 30, ele diz aos seus discípulos
que separar o joio do trigo, separar o crente verdadeiro do crente falso, não é tarefa fácil. Ele mesmo diz isso. Como eles são muito parecidos, se você for arrancar o joio pensando que é joio, é muito parecido, pode arrancar o trigo também. Aí ele fala também, quando é que eles poderão ser colhidos com certeza? Quando frutificarem. O fruto trigo é diferente do fruto joio. Embora o pé seja igual, a planta seja igual, muito parecida, o fruto é diferente. Aí Jesus diz, quando eles frutificarem, aí pode ser arrancado, sabe? Pelos seus frutos, ele disse isso mais de uma vez. Sereis conhecidos. Em outro caso, pelos frutos os conhecereis. Então, irmão, esse papo furado de dizer que ninguém pode me julgar porque não conhece o meu coração, isso é papo furado mesmo. Os seus frutos dizem quem você é. E eu não estou julgando simplesmente por juízo de valor. Eu estou julgando pela palavra de Deus. Seus frutos indicam que você não é crente. Ou os seus frutos indicam que você de fato é um discípulo de Jesus. Ele não disse, se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo. Você permanece na palavra de Deus? Não. Então pronto. Você é joio. Isso não é juízo de valor coisa nenhuma. É juízo, como Jesus diz, julgai pelo reto juízo, pela palavra de Deus. Muito bem, irmãos, então olha só. Segundo o apóstolo João, profeta de Deus aqui, são falsos crentes, nós lemos aqui, todos aqueles que tentam defender uma pretensa condição de crente, sem apresentar evidências claras em sua vida, em seu comportamento. Ele não apresenta evidência de que é crente, o comportamento dele é de quem não é crente, mas ele alega que nós não conhecemos o seu coração, e que Deus vê o coração e não apenas as aparências. Você está vendo só a aparência, irmão, mas Deus vê o coração. Diga, é? Pois a Bíblia diz, evitai até a aparência do mal. Então, irmãos queridos, essa pessoa diz que só Deus conhece o seu coração. É verdade isso? É. Isso é uma verdade bíblica. Porém, irmãos, é uma verdade bíblica com relação à conversão, mas há uma outra verdade bíblica também que se sobrepõe a esta. O crente, a partir da conversão, passa por uma mudança de coração, uma mudança de cabeça. Lembra de Paulo? Não andeis mais conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos. Então o crente passa por uma transformação de mente e de coração, passa por uma mudança de maneira que agora ele procura viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, aquele que o salvou. Não lemos? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo. João 15, 10, lá em João. Vamos lá, já que a gente falou do evangelho que a gente pregou domingo passado, vamos só dar uma olhadinha lá em João 15, 10. João 15, 10. É isso mesmo? É, só que eu estou em Lucas. Então, João 15, 10. O profeta de Deus ensinando, dizendo as palavras de Jesus, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, que maravilha! Jesus está dizendo, olha, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, vão permanecer também no meu amor. Irmãos, que coisa linda! Aí no capítulo, no versículo 14, que de vez em quando eu cito aqui, ele diz aos seus discípulos, se sois meus amigos, vocês vão fazer o que eu vos mandei. Aí como é que eu vou fazer o que Jesus mandou se eu não sei o que foi que ele mandou? Eu só sei aquilo que agrada a mim. Que algum pastor falso vai pregar só coisa boa. Ah, isso aí eu quero. Esse penso da pregação boa desse pastor, isso aí eu quero. Não é isso que a Bíblia diz, certo? Então, irmãos, nesse pequeno trecho, o apóstolo João, já na sua velhice, que nem eu, está doutrinando os seus discípulos a respeito da salvação e da consequente santificação que segue a justificação. Santificação dos salvos, mostrando-nos a diferença clara entre um falso crente
e o crente verdadeiro, conforme a gente vai ver aqui no texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o apóstolo nos mostra que o crente verdadeiro conhece o Senhor Jesus. O crente verdadeiro conhece o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus afirmou, aqui mais para frente, aliás, no seu evangelho, mais para frente do que eu preguei domingo passado, capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aqui mesmo, nesse capítulo, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu já disse para vocês, esses são versículos tão bonitos. As minhas ovelhas conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida para as minhas ovelhas. Eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Que coisa linda, não é bacana ouvir isso? Você sabe o que é que quer dizer isso? Que se você está numa igreja com um pastor que não está ensinando a palavra de Deus com integridade, você não é ovelha de Jesus. É isso que quer dizer esse versículo tão lindo. As minhas ovelhas me conhecem. Então ela vai reconhecer se essa pregação é a palavra de Deus ou não. Jesus não disse? Elas ouvem a minha voz e me seguem. O pastor que você está seguindo prega a palavra de Deus explicando com integridade, ou ele faz uma pregação bonita para agradar a galera? Então, irmãos, tem que tomar muito. Toda pregação bonita é falsa. Toda pregação que lhe agrade é falsa. Toda, sem exceção. Toda. Você é um pecador. A palavra de Deus sempre vai chamar o pecador ao arrependimento, mesmo ele salvo. Ele tem que crescer em santidade, ele tem que crescer para se tornar igual a Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então, irmãos queridos, com base nessa afirmação, observe que logo nos 2 primeiros versículos que nós lemos aqui, João fala de 3 verdades, 3 facetas, digamos assim, e implicações consequentes, fundamentais, inerentes ao conhecimento de Jesus, que o crente verdadeiro tem que ter. Primeira faceta, ou primeira verdade. João lembra, Jesus é o advogado junto ao Pai. Eu sei disso. Eu tenho que saber disso. Jesus é o advogado junto ao Pai. Aqueles irmãos deviam saber disso, até porque muito antes dessa carta de João, Paulo já havia ensinado lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, 34, que ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Ora, se Cristo me justificou, quem é o cão que vai me condenar? Se Cristo já me justificou, já me absolveu dos meus pecados, já morreu por mim na cruz do Calvário, quem é o Satanás que vai agora me acusar? Paulo ensinou isso muito antes dessa carta de João. Quem é? Se é Cristo que nos justificou, ou antes, versículo 34, ou antes, quem morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. Então, esses irmãos a quem João escreveu aqui muito tempo depois já sabiam desse ensinamento de Paulo, certamente. Então, eles estão dizendo aqui, quem é? Eles sabem que eu tenho um advogado junto ao Pai. Aqui na própria carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz isso: se pecarmos e confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Também está aqui. Então, o crente verdadeiro sabe disso. Isso dá o quê? Direito de pecar à vontade? Não. Lhe dá muito mais cuidado com a sua vida, para não entristecer o Espírito que habita em você, está escrito. Para não decepcionar o meu Senhor que me ensinou e agora eu estou fazendo tudo errado. O próprio Davi fez isso, o próprio Salomão fez isso. Irmãos, nós não somos piores, uma vírgula, mais do que Davi, mais do que Salomão, mais do que Abraão, do que quem quer que seja. Nem eles eram melhores do que nós. Nem o Fernandinho Beiramar é pior do que nós também. Todos nós somos pecadores. Iguais pecadores, e dependemos da graça de Deus. Aí quem recebe essa graça de Deus vai entender tudo isso aqui. Quem não entender e não pôr esse prática, é o que João está dizendo aqui, é mentiroso. Não é crente coisa nenhuma, é mentiroso. Então olha só, ele tem que saber isso. Jesus é meu advogado, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso mentir para o meu advogado. Tem 2 advogados aqui e uma quase advogada veio hoje, não. Então, eu não posso mentir para o meu advogado, meu amigo. Como é que o meu advogado vai me defender numa causa e eu mentir para ele? Eu vou deixar o cara em uma situação? Não existe isso. Então, como é que eu vou ter... Jesus é meu advogado. Sim, só que eu estou fazendo tudo errado aqui. Como é que ele vai advogar? Não pode.
Então, o segundo aspecto, a segunda que João lembra logo em seguida, é que Jesus Cristo é justo. Ele é o meu advogado, mas ele é justo. O apóstolo Pedro também já havia ensinado que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, está à direita de Deus Pai, né, para nos conduzir a Deus. O justo pelos injustos. Eu não posso esquecer disso, irmãos. Crente que porque é crente, e a igreja diz que ele é crente, está justificado, Jesus o conduz, está tudo certo. Não é crente coisa nenhuma. O ensinamento foi errado, não houve conversão coisa nenhuma. O crente que esquece que ele é um pecador, que precisa da graça de Deus o tempo inteiro na sua vida, e ele tem que lutar. Ele tem que lutar. Não é pelo poder dele, não. Ele tem que lutar. Efésios 6,10, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, não é contra pessoas, não é contra Lula, Bolsonaro, prefeito, governador. É contra potestades do mal, é contra demônios, está escrito lá. E como é que eu vou ganhar de demônios? Sem chance. Eu só posso ganhar se maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Aí eu posso ganhar. Então nós temos que saber disso. De igual modo, o próprio João, agora eu citei, já havia dito lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Jesus é justo, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber disso. Eu tenho explicado para irmãos aqui que têm uma vida totalmente atribulada e não resolve o problema que deu origem a essas tribulações. Eu tenho orado, digo, irmão, você tem orado para quê? Para quê se você não resolveu a causa? Você tem orado para quê? Você está pensando que Deus é injusto? Deus é justo. Você deu causa a isso, pois Deus é justo, Ele vai fazer você colher. Não está escrito? Não está escrito na lei? É justiça de Deus. Desobediência vai gerar maldição, não tem para onde correr. Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Ninguém se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Quem planta da carne colherá corrupção. Quem planta do Espírito colherá a vida eterna. A gente não sabe disso. Então como é que eu dou causa a um problema enorme na minha casa? Aí quero uma reunião de oração para vir aqui pedir para Deus abençoar a minha casa, que tal Deus nos acuda, que eu dei causa a isso. Filho desobediente, bandidos, ou seja lá o que for, pastor, ore aí pelo meu filho. Digo, o quê? Então isso é um povo que não sabe quem é Deus. Deus é justo. É a justiça dele que vai cobrar isso aí. Não tem, ou então esse Deus é um babaca. Basta eu é Papai Noel. Pronto, essa é a ideia que as igrejas têm. O Deus das igrejas não é o Deus da Bíblia. O Jesus das igrejas não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus formatado de acordo com as vontades dos irmãos. As suas carências emocionais, aí o pastor dá um Jesus que vai atender essas suas carências. Dá um Deus que vai resolver os seus problemas. Isso não é o Deus da Bíblia. O terceiro aspecto que João lembra é que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E aqueles irmãos também já sabiam disso, porque Paulo também já havia ensinado isso. Ele diz lá em Romanos 3,25 que a quem Deus propôs no seu sangue, ele estava falando de Jesus Cristo, no seu sangue, quer dizer, na sua morte, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente conhecidos. Ele agora se vingou no próprio Filho, de maneira que esse Filho fosse a propiciação. O escritor aos Hebreus também fala nisso. Ele também já havia ensinado isso aos crentes daquela época. Eles sabiam que Jesus, Jesus, aquele que nasceu como homem, precisava se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. O que é a propiciação? Propiciação, irmãos, é
gente precisa saber disso. É fazer apaziguar, fazer a paz. Nós éramos inimigos, por exemplo, eu sou inimigo de Edna, e alguém conhece a mim, conhece a Edna, aí através dessa pessoa ele começa a falar com um, com o outro, não sei o que, ele desmancha essa inimizade. Termina conciliando, digamos assim. É isso que é propiciação. Propiciação é tornar favorável alguma coisa que estava desfavorável. Deus é contra pecador. Essa história de dizer que Deus é de pecador é papo furado de pastor fuleira, querendo enganar as pessoas que querem continuar sendo pecadores, que Jesus me ama. Jesus ama os pecadores eleitos, que ele vai redimir a cada um até ele voltar. Os outros ele mesmo lançará no inferno. Isso é conversa. Então, irmãos, olha só. Propiciação é isso. Jesus fez a propiciação. Deus não expulsou Adão do Éden e disse: aqui você não entra mais. Botou até um anjo lá para impedir que ele entrasse. Como é que Adão ia voltar para o Éden? Não pode. Foi Deus que o botou para fora e impediu que ele entrasse. Então como é que ele vai entrar de volta ali? Deus mesmo, botando ele para dentro. Só tem não tem um anjo lá impedindo, digamos assim. Só Deus mesmo pode fazer favorável. E como é que ele fez isso no seu plano eterno? Com o Filho. Foi o Filho que veio fazer essa propiciação. Veio tornar favorável a nossa entrada de volta no Éden. E Jesus diz isso lá no Apocalipse. Eu vou vos dar comer de novo da árvore da vida. Isso, vocês vão voltar a entrar no Éden. Quem? Vocês quem, cara pálida? Os eleitos. Os eleitos, os reconciliados, aqueles que permaneceram na minha palavra e por isso são verdadeiramente meus discípulos. Aquele que João diz aqui, como é que pode? Cadê o 1 João? Como é que pode? É só, meu filho, é só. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não é assim que está escrito aqui? Por que eu acho que eu sou crente, sou membro da igreja, posso andar do jeito que eu quiser, negócios escusos, grosso, mal educado em todo canto, ou um banana que não resolve nada na sua casa, e acho que está tudo certo. Mas como, meu amigo, que está tudo certo? Qual é o ensinamento da Bíblia? Não crio meus filhos na obediência, não respeito minha mulher, ou a mulher não respeita o marido, é brigando o tempo todo um com o outro, mulher brigando com o marido, vocês estão criando os filhos na desobediência. Ele está vendo a desobediência de um e de outro. Não tem como criar esse filho obediente, se ele está vendo a desobediência de vocês dois. A Bíblia não manda o marido amar a mulher sobretudo. Não diz para a mulher deve honrar esse marido e ser submissa a ele exatamente porque ele está cuidando dela. Vocês estão fazendo isso os dois? Não, desobedientes os dois. Então como é que você quer que esse filho seja obediente? Me diga. Aí haja reunião de oração. Pastor, eu queria reunião de oração para orar pelos meus filhos. Já aconteceu cada um aqui comigo e tem gente aqui escutando. Se eu orar pelo meu filho, por que eu vou orar pelo seu filho? Ele é desobediente. Quem criou ele desobediente? Eu preciso orar por você, para se converter. Então, irmãos, para Deus ter misericórdia de você, porque não é você que se converte, é Deus quem converte. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. A propiciação. Por que precisa de propiciação? Porque nós nos tornamos inimigos de Deus e Ele, nosso inimigo também. Isaías 59, 2. Desde lá. Não foi ele que expulsou Adão? Fora daqui. Isaías 59, 2. Hoje de manhã vimos lá com os meninos isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Seus pecados impedem que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Hoje de manhã eu li para os meninos lá, não vou ler agora não, porque o texto não é pequeno, mas aqui em provérbio, na sabedoria de Deus. O provérbio tem momento em que ele é personalizado, deixando claro que ele é o próprio Jesus, digamos assim. Aqui em provérbio capítulo 3, logo no início.
Aliás, capítulo 1, a partir do versículo 23. Ele está dizendo isso. Vocês não ouviram o que eu disse. Vocês não obedeceram a minha palavra. Portanto, agora vocês clamam e eu não vou atender. Num bom paraibano, se lasquem agora. Não foram vocês que quiseram ir pelo caminho errado? Eu não disse como era para ir? Lembram? Aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. É isso que está dizendo. A Bíblia diz a mesma coisa em todo lugar, irmãos. Os camaradas que pegam um texto da Bíblia, num lugar que é favorável a nós e haja pregar coisa bonita, é um safado, é um pastor falso, enganando falsos crentes. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Depois leiam isso, esse provérbio aqui, capítulo 1, logo do versículo 23 até o 33, até o final, do versículo 23 até o final, capítulo 1 logo de provérbio. Leiam isso aí, vocês vão ver o que é que Deus está dizendo para quem não quis obedecer a minha palavra. Isso está na lei, não é novidade nenhuma não, está lá na lei. Está em Levítico, está em Deuteronômio, se obedecerdes, bênção, está lá as bênçãos, 10 versículos. Se desobedecerdes, maldição. Está lá a maldição, quase 50 versículos de maldição. Então está tudo na lei. Tudo que está na Bíblia está lá nos 5 primeiros livros da lei. Tudo que está na Bíblia. Inclusive Jesus, está prometido lá. Várias vezes. Então não tem novidade na Bíblia. O que está na lei, está no resto da Bíblia todinho. Só que está desmembrado tintim por tintim, como se diz. Então, irmãos, está aqui, ó. As suas orações não serão ouvidas, meu amigo. Então, olha só, foi necessário que o justo morresse na cruz do Calvário para remover os nossos pecados, pecados que fazem separação de Deus, pecados que fazem com que Deus não nos ouça. É por isso que o crente ora em nome de Jesus. Não é ele que faz a propiciação, não é ele que está lá à direita do Pai para dizer, meu Pai, é um filho que o Senhor me deu que está orando. Quantos tem assim nas igrejas? Eu garanto para vocês, sem medo de errar, sem medo de encontrar Deus e dizer, como é que você dizia isso, rapaz? Não tem 10% em nenhuma igreja. Na terra, não tem 10% de salvo. Desde Adão até o último dia que Jesus voltar. Não foi assim em Israel? Não está na Bíblia a história de Israel? Não é assim que está na Bíblia? Então por que eu imagino que com a igreja vai ser diferente? Claro que não vai. Claro que não vai. É igual. Deus não mudou. Nem muda. O homem não mudou. Nem muda. O pecado não mudou. Nem muda. Ele só muda a forma de se apresentar. De acordo com o desenvolvimento tecnológico em que nós vivemos. Mas é o mesmo pecado de Caim. É o mesmo pecado do último homem quando Jesus voltar. Não tem diferença nenhuma. Então, irmãos, já vimos isso aqui, não é? Porém, meus filhos, prestem atenção. O crente verdadeiro conhece a Jesus, o seu Salvador. O crente verdadeiro sabe que ele é justo, sabe que ele é socorro bem presente na angústia. Salmo 46, é 64, não lembro? Acho que é 46, né? Já que eu falei, deixa eu olhar. É, o 46. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Cadê? Nas tribulações, os caras adoram ler isso, mas ele não percebe o que é que está acontecendo aqui. Ele é socorro. Por que eu preciso de socorro? Porque eu estou em maus lençóis. Por que eu preciso de refúgio? Porque eu estou numa situação que eu vou morrer. Se eu me refugiar em algum lugar, ó, a Ucrânia, os pobres refugiados, se ficarem lá, vão morrer. A pessoa não lembra disso, ele só é Jesus, é o meu refúgio, Jesus é a minha fortaleza. O que é fortaleza? Naquela época era um muro, algo que impedia totalmente de algum inimigo entrar. Era isso que era a fortaleza naquela época. Então a pessoa lê isso aqui e nem sabe, nem imagina. Peraí, eu estou nessa situação que o salmista estava? Eu entendo quem é esse Jesus que é fortaleza, que é socorro bem presente nas tribulações? Que tribulações são essas? A que ele estava passando era por causa do nome de Deus. A que eu estou passando é? Ou é porque eu sou um safado? Mau funcionário, mau patrão, mau marido, má esposa, mau filho. Aí estou passando por tribulação. Muito justa a tribulação que você está passando. Justíssima, aliás. Então a gente tem que ver isso. O verdadeiro crente conhece Jesus, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele é a força na hora da fraqueza, inclusive. Senhor, me ajude.
Se o Senhor não estiver comigo agora, eu não tenho condição de ir. Como Moisés orou, Senhor, ensina o caminho e vai conosco. Não é só ensina o caminho, não é ensina o caminho, mostra o caminho e vai conosco. Senão eu não vou. Moisés chegou a dizer, risca meu nome do livro aí então. Se o Senhor não quer me conduzir, risque logo eu também daí. Quer dizer, então irmãos, é isso. Eu tenho que saber disso. Eu preciso da força do meu Senhor. Eu preciso da força. Por quê? Porque eu sou um pecador. Eu não tenho como lutar contra o pecado. Eu não tenho como lutar contra demônios que estão me tentando o tempo todo através de mim mesmo. O meu demônio sou eu mesmo. Eu entrevistei um pastor na minha pesquisa. E eu perguntei a ele, irmão, pelo que você mais ora? Ele respondeu, eu oro para que Deus me livre de mim. Digo, esse compreendeu a coisa. Eu oro para que Deus me livre de mim, do meu ego, da minha arrogância, do meu orgulho, da minha destemperança. E o sujeito é tudo isso mesmo. Aí ele disse, eu oro por causa disso. É a principal peça da minha oração. Deus me ajude a me consertar primeiro. Para eu poder consertar os outros, eu não sou pastor. Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo e da doutrina, para tu poder cuidar dos outros. Então, irmãos, olha só. Ele sabe disso. Ele sabe que Jesus o acompanha em todos os momentos. Ele não disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não disse isso. Estou convosco. Não é eu vou estar em alguns momentos, não. Eu estou presente o tempo todo. Eu estou convosco. Ele sabe disso. Ele sabe de tudo isso, irmãos. Ele sabe que Ele é a paz. Entendido que paz não é ausência de guerra. A paz de Cristo é outro departamento. Não é a paz da Ucrânia, não. É outro departamento. Eu não interessa o que está acontecendo. Eu estou sofrendo, eu estou sendo tribulado, mas eu tenho paz. Eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está comigo. E sei, inclusive, que Ele é o meu advogado, caso eu venha cometer algum erro nessa minha luta toda. Ele é o meu advogado junto ao Pai, para interceder pelo meu pecado. Porém, o crente verdadeiro, para que ele não se ufane porque eu sei de tudo isso, ele também sabe e nunca esquece que é um miserável pecador. Por isso precisa da misericórdia de Deus. Misericórdia tem a mesma raiz de miserável, que tem a mesma raiz de miséria. Então eu vivo na miséria do pecado, num mundo entregue ao maligno pelo próprio Deus, um mundo amaldiçoado lá em Adão. Adão, por tua causa a terra é maldita. Eu vivo aqui e sei disso, mas também sei que eu já vivo numa nova perspectiva, de um mundo vindouro, de um reino celeste, eu já sei disso. E eu sei que eu não posso viver nessa perspectiva se não for no poder do próprio Deus, que me botou de volta para dentro do paraíso. Aí eu preciso saber o que é que eu mereço. Até isso é ser expulso mesmo. O que eu mereço é ser jogado no inferno mesmo. É isso que eu mereço. Então eu preciso saber também dessas coisas. Eu preciso saber como eu preciso da graça de Deus. Eu digo para vocês isso o tempo todo aqui. Como eu preciso do poder do Espírito Santo para viver e crescer em santidade. E como é que isso pode acontecer? Só há um jeito. Crescendo no conhecimento do Senhor, na doutrina. Se você não crescer no conhecimento do Senhor, na doutrina, suas orações não valem nada. Seus atos de misericórdia para com os outros não valem nada. Lembram? Atos 2,42? A igreja crescia, naquele tempo lá dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Ponto de partida. Na doutrina dos apóstolos. Aí, depois disso vem no partir do pão, nas orações, na comunhão. Isso aí, os espíritas fazem muito bem isso. Orações, partir do pão, comunhão. Ninguém faz melhor que os espíritas isso. Pois é, falta o principal, o começo. Doutrina dos apóstolos. Vocês sabem que os católicos são muito mais ativos em fazer o bem, que eles chamam de caridade, fazer a caridade aos outros, são muito mais ativos do que os protestantes. A IURD, você vê, Universal, fazendo o bem, mas aquilo é uma situação política. Grupo de motoqueiros também faz, grupo de pessoal de trilha também faz. Isso é simplesmente para aparecer na televisão e ganhar dividendos de alguma coisa em função disso, certo?
Agora, nós não, o crente verdadeiro sabe que ele precisa crescer em santidade e o único jeito de crescer em santidade é no conhecimento do Senhor. Eu lembro sempre para vocês aqui, João 17, versículo 17, Pai, santifica-os, orando pelos seus 12 discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, não há como santificar ninguém se não for pela palavra. Quem disse isso foi Jesus. E a gente sabe disso. Esses grupos de não sei o quê, de grupo de, sei lá, de igreja, grupo de família, quem é que está ensinando ali? Qualquer um. Reúne o pessoal, faz um grupo familiar bacana, é gostoso, no final um salgadinho, Coca-Cola, não sei o quê, que maravilha e tal. Quem é que está ensinando ali? Qualquer um. Esse cara que está ensinando aí sabe alguma coisa da doutrina? Não. Aquilo é tudo um grupo sócio-religioso. Que crescimento pode haver ali? Nenhum. Há crescimento sócio-religioso. É muito bom aqueles grupos familiares. No domingo se reúne todo mundo na igreja, né? no grupão, como eles chamam. É brincadeira um negócio desse. Deus deu a uns dom de pastores mestres para ensinar, a fim de que não se deixe enganar por todo o vento de doutrina feito criança, até que cresçam e alcancem a estatura do varão perfeito que é Jesus. Quem? Deus deu esse dom? Pastores mestres. Não foi a animadores de grupinho. Não foi a animadores de plateia. Pastores falsos. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Nós precisamos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. O verdadeiro crente sabe que ele precisa conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus para ele poder seguir. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E como é que eu vou guardar? Esse guardar é saber e obedecer. É isso que quer dizer esse guardar aqui. Lembra? Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse guardo é eu sei, decorado. É isso que é meditar. É eu lembrar a palavra de Deus que eu tenho decorado no meu coração. E eu guardo isso no meu coração para o momento de pecar. Epa, a palavra de Deus diz isso. Eu não posso fazer isso. Ou então, eu tenho que fazer isso. A palavra de Deus diz isso. Eu não estou com vontade de fazer não. Mas eu tenho que fazer. Por quê? Louvor da glória do meu Senhor. Não é para eu aparecer, não. Então, irmãos, o crente precisa seguir os ensinamentos do Senhor. E para seguir esses ensinamentos, obviamente, ele precisa saber. Lembra de João 8,31? Vou lembrar de vez em quando, domingo passado? Jesus falando àqueles judeus que haviam crido nele. Se guardardes os meus mandamentos, verdadeiramente sois meus discípulos. Nós vimos lá na sequência do texto que eles não guardaram os mandamentos. E amanhã estava todo mundo gritando, crucifica, crucifica. Todos eles, os que creram em Deus. Então nós vimos que é possível crer e não continuar. Muito bem, domingo passado nós vimos isso. Então, irmãos, prestem bem atenção. Aí, em segundo lugar, como vemos na sequência lógica do ensino apostólico, o crente verdadeiro faz o que Cristo manda. Lembra agora lá em João 15,14, já dizendo, sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se permanecerdes na minha palavra, permanecereis no meu amor, como eu permaneço na palavra do meu Pai e permaneço no seu amor. Irmãos, olhem qual é o modelo, olhem qual é o padrão. Não é verdade esse ensinamento da igreja na sua totalidade. É muito fácil ser crente. Não é. Ser crente é um milagre para começo de conversa. Conversão é um milagre, santificação é um milagre durante toda a sua vida e glorificação no último dia é um milagre do mesmo jeito. Então, para o crente, irmãos, o crente verdadeiro, o padrão de vida santa, não é uma condição pesada. Lá em 1 João, aqui mesmo, mais na frente, 5,3, ele diz isso. Ora, os mandamentos do Senhor não são pesados. Jesus não disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve
Qual foi o fardo? Obedecer o pai e ir para a cruz. Pense num fardo leve. Pense num fardo leve. Venha aprender comigo. Você vai ver que isso é possível. Então, irmãos, não é uma condição pesada. Por quê? Porque não somos nós que vamos efetivamente carregar esse negócio, não. É o próprio Jesus conosco. É fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o próprio Espírito Santo. Então, não é um preço sequer, não é um preço a ser pago pela salvação. Você não tem que fazer nada para a sua salvação. Uma vez salvo, aí você vai fazer, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para a santificação. Aí você participa da história. Mas a santificação, a obediência à palavra de Deus, não pode ser usada nem mesmo como um complemento da salvação, nem isso. A salvação é totalmente de Deus. Quando eu obedeço em obediência a Deus, eu obedeço fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é porque eu sou bam, não. É Ele que me leva a obedecer. É Ele que me dá a obediência para começo de conversa. Então, irmão, nós precisamos saber dessas coisas. O crente verdadeiro sabe que Jesus é suficiente. Eu não preciso agregar qualquer coisa a Jesus. Eu não preciso agregar Maria, católicos. Eu não preciso agregar o sábado, adventistas. Eu não preciso agregar a caridade, espíritas. Eu não preciso agregar Xangô, não sei de quê, Iemanjá, não sei quem. São fulano de tal, são ciclano de tal. É Cristo. Ele é suficiente, Ele é o meu Senhor, Ele é a propiciação, não há outro. Não há complemento à salvação. O verdadeiro crente sabe que a sua salvação é completa em Cristo Jesus. Porém, o crente verdadeiro também sabe que a sua vida santa é o resultado natural da salvação concedida por Deus em Cristo Jesus. O crente verdadeiro sabe que guardar os mandamentos do Senhor Jesus é o fruto que se espera daquele salvo. É o fruto que se espera da semente que foi plantada em seu coração, o Espírito Santo que passou a habitar em você. Eu vou para a casa do Senhor. Que casa do Senhor? A casa do Senhor é você. É você é o templo do Senhor. Você vem aqui para, junto com os irmãos, ouvir uma explanação da palavra do Senhor para a sua edificação, seu crescimento, cantar louvores de adoração a Deus, oração de agradecimento. É só para isso que a gente se reúne aqui. Isso aqui não é casa de Deus coisa nenhuma. A casa de Deus é você, cada um de nós. Essa casa aqui não é melhor do que a casa do lado. Não é melhor do que uma terceira casa se for um prostíbulo. Não é melhor da outra casa se for um templo lá de Candomblé. Não é. A casa é uma casa como outra qualquer, feita de tijolo, de luz, de não sei o quê. O templo foi lá no Velho Testamento de Abraão. Lembra da mulher samaritana, João 4? Senhor, teu povo diz que é adorar no templo, certo? O meu povo diz que é nos montes, lá na cabeceira dos montes, que está mais perto dos deuses. Jesus disse, minha senhora, nenhum nem outro, o problema não é geográfico. Deus é espírito e está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O lugar não interessa, minha senhora. Então essa história de casa do Senhor, quem tem essa história, eu vou para a casa do Senhor, está por fora. A casa do Senhor é você. Eu vou para um lugar que a gente chama de igreja, e igreja é exatamente vocês que estão aqui, não é o prédio. Eu vou para um lugar onde eu me reúno como igreja, com meus irmãos, para orar, ouvir cânticos, cantar cânticos espirituais, de louvor, glorificação a Deus, e ouvir a explanação da palavra de Deus, que vai me tornar mais forte para o meu dia a dia. Você é igreja onde quer que você esteja. Você é discípulo de Jesus onde quer que esteja, ou não. Se permanecer na minha palavra, se obedecer os meus mandamentos, aí é. Então, irmãos, prestem atenção. Já lemos aqui, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Eu não posso guardar um mandamento que eu não conheço. Isso é impossível. Por isso o apóstolo João faz uma distinção muito clara, versículos 4 e 5. Muito clara. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Às vezes eu digo isso aqui e ofende alguns irmãos. Eu digo, irmão, eu não estou dizendo nada de mim, não. Está aqui, escrito aqui, essa é a mesma palavra. É mentiroso. E nele não está a verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Então repare como deixa claro. Quem diz que é seu discípulo e não guarda a sua palavra, é mentiroso, é um hipócrita. Os fariseus do tempo de Jesus. O que é hipócrita? É aquele que afirma uma série de coisas que ele não faz, né? Então, olha só, ele é mentiroso. Todo aquele que se diz crente e vive na prática do pecado é como um produto de marca falsificada. Todos nós sabemos o problema que é uma marca falsificada. Por quê? Porque além de enganar o consumidor, esse produto falsificado ainda depõe mal contra a marca. Eu abasteço no posto Shell, porque é um posto que eu confio. Aí o dono daquele posto Shell está comprando gasolina batizada. Isso aconteceu comigo. Não comprar gasolina no posto. Na época, o camarada foi lá oferecer gasolina batizada por um preço muito inferior. A gasolina da Shell. De que conversa é essa, meu amigo? Ah, todo mundo está comprando de todo mundo. Eu não sou todo mundo. Que conversa é essa? Por quê? Porque aquela gasolina batizada, ela além de ser falsificada, ela depõe mal contra a marca. O sujeito abastece no posto Shell, gasolina Shell, digamos assim, não estou fazendo propaganda da Shell aqui não. No caso, meu posto era Shell, mas pode ser um outro, Petrobras ou o que for. Então, eu estou abastecendo um posto BR, gasolina boa, do Brasil, gasolina oficial. Só que está lá batizada. Por quê? Porque o dono do posto comprou um produto falso. Meu carro vai dar problema. Então, além de eu ter comprado um produto falsificado, meu carro vai dar problema e eu vou começar a falar mal dos postos BR. Rapaz, eu abasteci no BR lá e a minha... Olha só. Então, a gasolina é falsificada, prejudica o seu consumidor e ainda até põe mal contra a marca que falsificou. Assim mesmo é o crente falso. Ele vai enganar os outros, parecendo que é crente, e ainda vai depor mal contra a marca dele, evangélico, discípulo de Jesus. Isso é crente? Isso ainda diz que é crente? Já houve situação em que alguém conheceu algum irmão daqui da igreja, viu o comportamento desse irmão e disse a outro irmão daqui da igreja: rapaz, aquele irmão ou aquela irmã, aquele é crente da igreja do pastor Juarez, com rigor do ensino dele, radical como ele é, aquela pessoa é crente da igreja dele. Ó, depois mal até contra mim. O irmão ou a irmã com comportamento inadequado, depois mal até contra mim, que não sou ninguém. Imagine contra o evangelismo e contra o Senhor Jesus. Então depõe mal, irmãos. Depõe mal. Assim aquele que se diz crente e não guarda os mandamentos do Senhor é mentiroso. Nele não está a verdade, engana as pessoas a quem ele diz que é crente e depõe mal contra a marca do evangelho, que é a obediência ao Senhor Jesus, evidenciada em uma vida de santidade. É sobre isso que o apóstolo Paulo admoesta os romanos. Lá no capítulo 2 de Romanos, deixa eu olhar rapidinho aqui para vocês. Os romanos, aquela carta, os romanos, tudo de bom. Os romanos, tudo de bom, a igreja de Roma, tudo de bom. Não é bem assim não. Paulo chama a atenção deles. Está lá em Romanos, de 17 a 24. Ele está falando aos romanos judeus, aos romanos judeus, porque a igreja era composta por judeus e gentios. Ele diz assim: se porém tu, que tens o sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estais persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está vendo? Vocês são crentes falsos e depõem mal ainda contra o evangelho. Além de estar prejudicando aqueles a quem vocês ensinam,
ainda até depõe mal contra o Evangelho. Foi isso que eu expliquei aqui. Irmãos, isso é simplesmente terrível. É simplesmente terrível. Tiago diz lá na sua carta, capítulo 3, versículo 1, irmãos, não queirais muitos de vós ser mestres, porque vocês vão ser julgados por isso. Você não está se metendo a mestre? Pois então, preste atenção, você vai ser julgado por isso. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Jesus não disse, a quem muito for dado, mais lhe será cobrado. Você não está na posição de mestre, você vai ser cobrado na posição de mestre. Você está ensinando errado, você não vai ser condenado por causa disso. A palavra diz, você já é um condenado, e por isso está ensinando errado. Pedro diz isso e Judas diz isso. Jesus também diz, cuidado com os falsos mestres. João chama, não sei, nessa carta dele aqui, na outra ele chama não sei quantas vezes esses falsos mestres dentro da igreja. Lembrem, essas cartas foram escritas para igrejas. Não foram escritas para o mundo, não, para o povo de João Pessoa, não. Foi escrito para as igrejas de João Pessoa. João chama direto esses mestres das igrejas daquele tempo dele de anticristos. Várias vezes ele usa essa expressão. Pedro e Judas dizem, para isso eles foram postos para a maldição. Então preste atenção, irmãos. O pastor que prega falso aqui para agradar a galera, ele não vai ser condenado por isso, não. Ele só prega assim porque ele é um condenado. Então, irmãos, prestem atenção. O outro lado dessa história, porém, é maravilhoso. Nós vimos aqui João mostrando claramente a diferença entre um e outro. O que não é um mentiroso, ele já está condenado. Ele já está condenado. Irmãos, eu tenho falado para vocês ultimamente aqui, em algumas vezes, sobre o problema de fidelidade a Deus. Eu já disse, eu não quero dinheiro de ninguém, eu quero fidelidade. Quanto é que você dá? Não interessa, eu quero é que você seja feliz. Como é fiel? Por quê? Porque Jesus ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus não me deu, não foi a graça de Deus que me fez com que eu tivesse, então como é que eu não quero retribuir com a mesma graça, inclusive estabelecida por Ele? Aí Jesus diz, quem é infiel no pouco, eu não dou porque está pouco, Jesus, o Senhor, garante, é infiel também no muito. Então se eu não dou agora porque está pouco, quando eu ganhar muito, eu não vou dar o que era para dar, eu vou dar uma parcela que eu achar que devo dar. Então Jesus está dizendo, você é infiel no pouco, você é um condenado no pouco, é um condenado no muito também. Infiel quer dizer isso, você é um condenado no muito também. Então eu tenho que prestar muita atenção. O Deus das igrejas não é o Deus da Bíblia. O Jesus das igrejas não é o Jesus da Bíblia. Na grande maioria dos casos. Sempre foi assim em Israel. Sempre foi assim na história do Velho Testamento em Israel. Por que na igreja é diferente? Quem disse isso? A igreja não é o Israel de Deus? Só que há um outro lado aqui. Como nós lemos no versículo 5, já lemos algumas vezes aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Enquanto o lado negativo é terrível, o lado positivo é uma maravilha. O crente verdadeiro guarda a palavra do Senhor no seu coração. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que beleza. Que beleza. Versículo 9 para os jovens. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu coração? Exatamente isso, obedecendo a palavra do Senhor. Lá no Salmo 119, mesmo, versículo 9. Então, irmãos, a gente tem que ver isso, meus queridos. Que maravilha! Que maravilha! O crente guarda, o crente verdadeiro obedece, o crente verdadeiro tem prazer na lei de Deus, o crente verdadeiro tem sido aperfeiçoado no amor de Deus e continua sendo aperfeiçoado no amor de Deus até o dia da glorificação, em que ele ouvirá: bem-estar, servo bom e fiel. Passe para esse lado daqui. Venha para a direita. Minhas ovelhas. Para a esquerda, os bodes. Irmãos queridos, tem sido aperfeiçoado no amor do Senhor, pode ser dito em outros termos. O amor de Deus é aperfeiçoado nele.
e se manifesta através dele. Hoje de manhã falando sobre perdão para os meninos. Quem recebe o perdão de Deus não pode reter perdão a outra pessoa. A parábola que Jesus contou do servo incompassivo foi exatamente isso. O rei, o mestre, o senhor, perdoou uma dívida que o cara não tinha condição nenhuma de perdoar. Aquilo ali é uma parábola para mostrar a nossa situação. Nós não temos condição nenhuma de pagar a Deus o nosso pecado. Não temos. Deus perdoou. Aí eu recebi esse perdão de Deus, sou membro de igreja, digo que sou crente, e não perdoo alguém que me magoou, seja lá qual for o tamanho da mágoa. Não interessa. Não existe tamanho de perdão que eu possa, tamanho de pecado que eu possa resolver perante Deus. Não existe. Qualquer um pecado, por menor que seja, eu não tenho condição de pagá-lo a Deus. Só quem pagou foi o Senhor Jesus. Então como é que eu vou agora mensurar pecado de outras pessoas? Não, tal coisa eu até perdoo, mas isso aqui eu não perdoo não. Você não recebeu o perdão de Deus, essa aqui é a verdade. Nua e crua e terrível. Ensinei isso hoje de manhã para os jovens lá. Então o crente verdadeiro sabe dessas coisas. Ele sabe dessas coisas. O crente verdadeiro, já pregamos sobre isso aqui também, sabe que é embaixador do reino de Deus. Ele é um pacificador, ele não recebeu a paz de Deus. Eu tenho condição de ser embaixador do Brasil lá na Rússia? Não. Nem eu tenho conhecimento do Brasil suficiente para falar lá em nome do Brasil, nem sei falar russo. Então, está russa a situação ao meu lado. Então, o embaixador do reino, ele tem que saber falar desse reino. Como é que eu vou ser embaixador do reino de Deus se eu não sei falar desse reino? Eu não tenho conhecimento suficiente para falar desse reino. Eu sou um falso crente. Então nós precisamos saber disso, meus filhos. O crente é alguém em quem o amor de Deus se aperfeiçoa nele e se manifesta através dele. Eu não sou um embaixador? Nós pregamos aqui um dia desse. Deus nos constituiu embaixadores. Então, olha só, meus filhos. O crente, quando fala, quando ora, quando age, é como se Jesus estivesse falando, orando, agindo nele e através dele. É isso que quer dizer embaixador. Ele está falando lá, não sei aonde, como se ele fosse o Brasil. É como se fosse o próprio Jesus que está falando. É isso que quer dizer o famoso eu oro em nome de Jesus. As pessoas pensam que há algum poder. Olha, o crente são tão, usando uma palavra daqui da palavra, são tão fuleira. Fuleira quer dizer enganado, enganoso, né? Que ele ora em nome de Jesus. Ele acha que esse finalzinho, ora em nome de Jesus, tem algum poder. Não tem. Isso nem poder nenhum. Se você ora segundo a doutrina dos apóstolos, se você guarda as palavras de Jesus, os mandamentos, como Jesus, então sois meus discípulos. Então você pode orar e dizer no final, Pai, eu oro em nome de Jesus. Porque você está orando como se fosse o próprio Jesus que estivesse orando através de você. Aí a sua oração vale. Se não, como nós vimos aqui em Isaías, Deus esconde o rosto quando você pede alguma coisa. Como nós lemos em Provérbios aqui rapidinho, lembra? Não vimos? Capítulo 1 de Provérbios. Ah, quer dizer que agora vocês estão pedindo? Mas não obedeceram quando eu mandei, né? Pois então agora, se virem. Então, irmãos, prestem atenção, irmãos. Nós precisamos saber dessas coisas, isso é a verdade. Aquela do domingo passado, a verdade que liberta. A verdade nos libertará. Que o nosso presidente da República usa de vez em quando. O crente fala como se fosse Jesus falando. Isso é maravilhoso, irmãos. É de fato maravilhoso. A glória é maior do que essa no mundo, de você ser um embaixador do reino de Deus, falando como se fosse o próprio Jesus. A glória maior nesse mundo não há. Não há nenhuma glória nesse mundo maior do que ser crente verdadeiro, discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Embaixador do reino de Deus, acha pouco? Se você fosse embaixador do Brasil, você ia achar que era grande coisa. Imagine ser embaixador do reino dos reinos. É a evidência clara de que o mundo pode ver como demonstração desse status de crente, crente verdadeiro,
A demonstração clara, a evidência clara que ele tem é exatamente a maneira obediente, santa e justa que ele anda no temor do Senhor, que ele vive no temor do Senhor. Eu sei quando uma pessoa é crente ou não. Tenho discernimento de Deus, no conhecimento da palavra, na oração, eu sei quando a pessoa é crente ou não. Qual é o principal indicativo? Os frutos, como eu estou dizendo para vocês. E mais, a gente conversando com a pessoa sabe que a pessoa não tem o menor temor de Deus. Ele não sabe quem é Deus. Não tem o menor temor de Deus, o Senhor da vida e da morte. João, estive morto, mas eis que estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Jesus disse isso para João lá no Apocalipse. Você sabe quem é essa pessoa, meu amigo? Para você não ter nenhum temor dele? Não, não sabe. Por isso não tem temor. Não é crente, não é convertido. E o que é pior, para o velho pastor, nem vai ser. Ele não está acostumado a ouvir essa ladainha aqui? Muda alguma coisa? Não. Então, meu amigo, já era. E está escrito isso também na Bíblia. Está escrito isso também na Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Aquele que já experimentou, já ouviu a palavra de Deus, já participou dos dons do Espírito. Esse dom do Espírito não é falar em língua besterol, pentecostal não. É os dons do Espírito, a palavra do Senhor, o conhecimento, a edificação mútua de um com o outro e tal. Quem já participou de tudo isso e caiu, está escrito lá, não há mais como levantar. Não há mais jeito. Por quê? Porque seria necessário que Jesus viesse de novo, morresse de novo, crucificado, ressuscitasse de novo, subisse ao céu de novo. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. A própria palavra dá. Então, irmãos, quem cuspiu, como se diz, só me diz lá, ele envergonhou totalmente a obra de Cristo. Não tem mais jeito não. É isso que quer dizer, aquele que pecar contra o Espírito. Os irmãos pensam que pecar contra o Espírito é dizer alguma coisa contra o Espírito. Não. É o seu comportamento evidencia que o Espírito Santo é mentiroso. Ele não disse o que é que você tem que fazer, então você não está fazendo nada das coisas nenhuma. Pois é, então esse Espírito é mentiroso, não vale nada. Eu digo para os meninos, quando você desobedece seu pai, sabe o que é que você está dizendo? Meu pai, o senhor não vale nada para mim. É isso que você está dizendo para o seu pai. Não diz com essas palavras, mas é assim que funciona no seu cérebro. Quando você desobedece o seu pai que lhe dá uma ordem e você desobedece, você está dizendo, sem dizer, você está dizendo, meu pai, o senhor não vale nada para mim. Só quero o seu sustento. Isso é terrível. Isso é terrível. Portanto, irmãos queridos, sobre as características, as evidências de um crente verdadeiro, à luz dessa palavra discipuladora, estamos terminando. Discipuladora e comparativa. João mostra quem é mentiroso e quem não é. Que cada um faça uma autoanálise perscrutadora. O que é perscrutadora? É uma análise fina, um pente fino na sua vida, no seu comportamento, no seu conhecimento de Deus. Por que é que você não quer crescer no conhecimento de Deus? Por que é que você não faz qualquer esforço para crescer no conhecimento de Deus, nos estudos bíblicos de segunda e sexta-feira? Só há uma resposta terrível, meus filhos, porque você não é convertido. Você não nasceu de novo. Por isso não precisa beber do leite espiritual, que a própria palavra se qualifica como tal. Por isso você não quer crescer no conhecimento. Eu quero lá saber, eu quero um Deus que me salve, só isso. Foi isso que me ensinaram na Bíblia. Aceite Jesus, pronto, está resolvido. Então, irmãos, características do crente, à luz dessa verdade, que a gente possa perscrutar honestamente a nossa conduta, para saber em que situação nós nos encontramos. Somos crentes verdadeiros, aquele que guarda a palavra do Senhor, ou mentirosos, aquele que não guarda a palavra do Senhor, mas vem para a igreja todo domingo. Por quê? Porque isso é cultural, religioso. Todo mundo vai para a sua igreja no dia de culto na sua igreja, seja essa aqui, macumba, candomblé, o que for. Todo mundo vai para a sua igreja no dia do culto lá. Satanismo, que em João Pessoa tem igreja satânica. As pessoas vão para o culto deles lá. Qual é a diferença das pessoas que vão para o culto deles lá e os que vêm para esse culto aqui? Nenhuma. A única diferença é, você guarda os mandamentos de Jesus ou não? Só isso. Aí há a diferença.
Os que guardam os mandamentos de Jesus são meus discípulos. Os que não guardam são só religiosos, iguaizinhos que estão no culto satânico. No culto do candomblé, no culto do espiritismo, no texto de Maria ali. Do mesmo jeito. Com um agravante. O crente falso está depondo mal contra a marca que ele diz ter. Discípulo de Jesus, embaixador do reino de Jesus, um embaixador falso, um discípulo falso, mentiroso, está aqui, mentiroso. Ainda é mais complicado ainda. Então, meus filhos, somos crentes verdadeiros ou mentirosos? A resposta aqui. 4, 5, 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Lembra do ano passado? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é exatamente o Filho do Homem. Muito bem. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está aqui, o João diz aqui qual é. Somente quando obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós somos crentes verdadeiros e podemos provar com a nossa conduta. Não é que eu estou querendo provar para ser alguma coisa, não. É provar que Deus está em mim, Deus está me conduzindo. Eu sou amigo de Jesus, Ele não disse, sois meus amigos se guardares meus mandamentos. Se me amais, fazei o que eu vos digo. Está lá em João 14, 15 também. Então, irmãos, embaixadores do reino, a própria mensagem do Evangelho sou eu, minha vida. Não há glória maior do que essa, meus irmãos. E como é que eu sou esse embaixador do Evangelho? Como é que eu mostro isso? Exatamente. Com a minha vida. Andando como ele andou, como o homem diz aqui no final. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa é a palavra de Deus, irmãos, para a sua igreja. João escreveu aqui para uma igreja. Estamos replicando do mesmo jeito. Que Deus nos ajude, portanto, a viver como crentes verdadeiros, embaixadores do reino, para louvor da sua glória. Amém.